Seja muito bem-vindo a Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você, meu amigo, você já sabe, você está aqui para crescer, para aprender, para se tornar extraordinário. E para variar, depois de algum tempo, estou aqui com meu amigo e parceiro de conteúdo. Fala, Nildo! Grande Leandro, um bonjour para você, para os nossos amigos. Não estou fazendo biquinho, faz tempo que você faz essa piada, deixa eu cortar lá. Deixa. Apesar que eu tava com saudade dessa piada, você entendeu? Mas enfim, Leandro, bacana estar aqui contigo de novo no Terceiramente, você entendeu? Com os nossos amigos também. Só um prazer estar de volta. Legal, cara. Tava com saudade também desse nosso bate-papo. E hoje, Anildo, nada mais adequado para a gente continuar, foi quase uma... A gente conversou aqui sobre como continuar e foi quase uma obrigação a gente se posicionar em relação a esse contexto atual que a gente está vivendo, né? Esse novo normal, né? Então vamos falar um pouco desse novo normal. Antes a gente não pode deixar de lamentar e deixar aqui os nossos sentimentos a todos vocês que estão ouvindo e que de alguma forma foram impactados com o Covid. De fato está sendo muito ruim para todos nós, mas a gente tem que olhar para frente, porque o show tem que continuar, né? E hoje a gente vai abordar, Nildo, algumas dicas aí para a gente olhar para esse novo normal, né, com um approach positivo, saber também um pouquinho como a gente se preparar melhor e usufruir das mudanças que esse novo normal proporcionou, que foram muitas delas positivas. E é legal a gente trazer esse aspecto positivo, porque, Anildo, eu vou te falar, olhar as notícias me deixa chateado. A gente olha as notícias, sai de lá triste. E aqui na Terceiramente a gente quer também olhar o outro lado, né? Então vamos falar um pouco desse novo normal, Anildo? Vamos sim, Leandro. Não, você mandou bem. Eu acho que a primeira coisa é mandar os nossos sentimentos a todo mundo que de uma forma ou de outra foi bastante impactado, porque não é só um falecimento. Eu sei de várias pessoas que tiveram essa doença e sofreram bastante, ainda estão com sequelas, né? Então é uma situação muito triste. Nossos sentimentos para todo mundo que de uma forma ou de outra foi impactado, mas nas crises existem oportunidades. Sempre. E cabe a gente procurar essas oportunidades e fazer o melhor que a gente puder para aproveitar delas, né? Perfeito. Então, ao invés da gente ficar lamentando, Leandro, só lamentando, existe um momento que a gente tem que sacudir essa poeira, olhar para frente e falar, ok, então como que eu vou atuar nesse momento atual? Perfeito, Anildo, perfeito, cara. Nada melhor para começar, deixa a gente primeiro falar o que é essa, a gente sempre aqui no Terceiramente contextualizando. Então o que é normal, né? O normal é o que a gente está habituado a fazer, né? A gente tem uma rotina, a gente estava habituado a ir para o trabalho, a gente estava habituado a cumprimentar as pessoas, a gente estava habituado a não usar máscara, a gente estava habituado a não ter tantas conferências online e tudo isso mudou, né? Algumas coisas muito positivas, mas outras eu confesso que estou sendo fortemente impactado, né? Então, o novo normal é o quê? Na prática é a adaptação a uma nova normalidade que nunca mais será igual ao que foi antes do Covid, né? Então, Anildo, o que mudou, cara? Eu tenho algumas coisas aqui que, uau, ótimas, positivas, outras nem tanto. Mas o que mudou, cara? Vamos lá, Leandro, assim, eu vou tocar algumas, mas assim, eu tenho certeza que são as mesmas de você. Bom, enfim, as relações humanas, já de cara, né? Nós somos latinos, né? Então a gente tem uma cultura de se tocar, de se abraçar, de se beijar, você entendeu? Né? De estar perto, próximo do outro, né? E isso foi um impacto muito grande. E assim, eu não sei se todos não sabem, mas eu moro na França. E aqui isso foi levado muito à risca, Leandro, sabe? Então assim, e eu sofro muito com isso, sabe? Você não poder cumprimentar uma pessoa, sabe? Apertar a mão. Você não dá um beijo numa pessoa, ou você não dá um abraço, tem que manter aquela distância. Ou seja, as relações humanas mudou muito.
Trabalho então, Leandro, nem se fala. Ô, Nildão, antes assim, de você falar do trabalho, eu me lembro de um caso, a gente ia ver minha sogra e falou assim, não, a gente não vai passar aí porque a gente se expôs, só que a gente tem que passar para deixar um negócio. Então a gente nem se toca, né? Então ninguém toca ninguém. Quando a gente chegou lá, ela falou, não aguento, eu preciso abraçar vocês. Olha aí, cara. Mas vai lá pro trabalho, cara, precisava contar Leandro, essa, porque parte o coração, né? Não poder abraçar quem a gente Você começou ama, a contar essa... Você começou a contar essa, Leandro, e assim, começou até a vir lágrimas nos meus olhos aqui, eu não estou exagerando. Em dezembro eu tive que ir para o Brasil, uma situação com meu pai, e meus pais são idosos, né? E, enfim, Covid a 1000 por hora, né? Eu fiquei 2 semanas no Brasil. Eu só pude dar um beijo na minha mãe no último dia. Puta, cara. Lamentável, velho. Lamentável. Eu só pude dar um beijo na minha mãe porque você passa aqueles 14 dias, né, da quarentena, né? Então você... e assim, eu moro longe dos meus pais, né? Você entendeu? Então, eu lembro muito bem. Eu até falei pra minha mãe, pô, mãe, eu tenho que ir embora, eu não vou conseguir te dar um abraço, um beijo. Ela falou assim, não, filho, são 14 dias. Olha aí. E foi só no último dia que eu pude me despedir da minha mãe. Nossa, cara. Com um beijo, com um abraço. Lamentável, lamentável. Então, tipo assim... Isso afetou a vida de todo mundo, né? Mas claro, né, algumas pessoas acabam sofrendo mais do que outras, né? Então, com certeza. É triste. Mas enfim, Leandro, olha só, relações humanas, trabalho, né? Só para fechar aquela listinha básica, trabalho, né? Assim, sem palavras, né? A gente vai falar bastante disso aqui. Mudou demais, assim, me afetou muito. Quem acompanha a gente que sabe, que sempre comento que eu viajo bastante no meu trabalho, né? Ou seja, parei de viajar, não viajo mais, não só isso, né? Nem no escritório consigo mais ir, né? Então imagina, você vive, eu tinha uma vida extremamente agitada, extremamente corrida e de repente, né? Tudo acaba sendo virtual, tudo acaba sendo atrás de uma câmera, né? De um canto da sua casa, né? Então isso mudou demais e tanto para os que são pais ou para os que não são pais, né? E estão na faculdade, estão estudando alguma coisa, a educação então nem se fala, Leandro. Né? Nossa, um choque mundial, né? Um choque mundial. Todo mundo tem que aprender às pressas como fazer como lidar com isso, né? Tanto no lado de quem tinha que prover a educação e no lado de quem tinha que receber essa educação, seja como uma pessoa que diretamente ou como um pai, isso foi terrível. Sim, foi cara. terrível. Então, assim, a gente teve que se adaptar, né, esses Nildo? pontos. A gente teve que se adaptar, né, esses pontos, cara? Leandro. A adaptação dúvida, que a gente teve como pai, mesmo vivendo, né, você mesmo, a gente sempre falou muito, a gente trabalhamos, né, em empresas globais, que essa questão de videoconferência não é nem tão novidade assim pra gente, honestamente. Não, longe disso. Mas a questão de você estar do lado do seu filho e da sua filha, no meu caso eu tenho 2, um casal, mas vivenciando o aprendizado, tendo que ensiná-los, aliás, hein, eu descobri quanta coisa eu esqueci, né? Mas fecha parênteses, tendo que ajudá-los em uma série de assuntos, intercalando com a vida no trabalho, participando mais da casa, da rotina da casa. Nossa, isso mudou bastante, né? E aliás, Anildo, a gente estava falando aqui das relações humanas, né? E do trabalho e da educação. Eu acho que esses foram os 3 grandes grupos, né, sem dúvida, de itens assim que mudou. E para a gente falar um pouquinho agora do olhar para frente, né, e pegando a sua deixa da educação, eu notei, Anildo, que as escolas não estavam preparadas para esse momento. E eu falo que a escola do meu filho, por exemplo, é uma escola com parceria com Microsoft, né, e mesmo com as ferramentas, os professores não estavam preparados para esse novo normal, né, cara? Aconteceu isso contigo aí também? Na França? Ou foi só aqui no Brasil? Aconteceu, Leandro. Não, aqui aconteceu uma coisa até muito interessante comigo. Eu tenho também 2 filhos, um casal, tenho um filho de 16 anos, uma filha de 11 anos. O meu filho está na escola particular, minha filha está na escola pública. Longa história, outro dia eu tento contar. Mas esse é o fato. Mas o curioso é que a escola da minha filha pública, ela soube se adaptar muito mais rapidamente do que a escola do meu filho, privada. Que coisa, né? Que coisa curiosa. Né?
Então, assim, eu tive duas... Mas isso me criou um problema, porque eu tive que lidar com duas situações diferentes. Assim, eu falo eu, né? Mas eu preciso dar o crédito correto, que sobrou muito mais para minha esposa, né? Tá ajudando tanto um quanto o outro, né? Então, assim, foi difícil, foi complicado e, por incrível que pareça, não foi homogêneo. Né? As escolas aqui sofreram também. Até hoje, na verdade, Juliano. Aqui também. E para mim foi uma fase de descoberta. Eu descobri muitos gaps da escola, das minhas crianças. O que acabou... Eu nem sei se a gente se falou sobre isso, mas acredito que não. Acabou até resultando na minha decisão por mudar eles de escola. Porque eu pude estar mais presente na vida da escola, pude identificar os gaps e fazer essa correção de rota. Mas o grande ponto, e aí a gente pode fazer um paralelo para a nossa vida profissional, Anildo, é a capacidade e a nossa habilidade de se adaptar. Isso tem sido um diferencial da nossa raça humana desde Darwin, a evolução. Agora, quem não se adapta fica no caminho, né, Anildo? Quem não se adapta fica no caminho. E como se adaptar para melhor estar preparado para essa nossa vida corporativa, cara? Eu tenho certeza que você tem dicas preciosas aí. Olha só, Leandro, antes de começar, a gente precisa colocar isso na perspectiva correta, né? Eu preciso novamente, né, expressar minha simpatia para os milhões e milhões de pessoas que não tiveram a oportunidade de se adaptar, foram forçadas, né? Pessoas que não poderiam fazer um teletrabalho, né? Pessoas que não têm como trabalhar remotamente, pessoas que perderam emprego. Exato. Você entendeu, Leandro? Então, assim, a adaptação deles foi uma adaptação na sobrevivência. Né? Então, eu preciso, né? Antes de falar... antes de falar, né, da gente, porque eu não posso falar da gente como se não existisse mais nenhum outro cenário, né? Exatamente. A maioria das pessoas, né? Existe um número muito grande de pessoas que estão sofrendo muito grandemente por não terem tido a possibilidade de adaptação. Né? Perfeito. Foi imposto a eles uma realidade. Mas então vamos lá. O que eu vou falar agora, então, está ligado às pessoas que têm essa oportunidade de se adaptar. São as pessoas que podem trabalhar remotamente, né? Então, o que acontece, Leandro? Que, assim, no meu trabalho, há mais de 10 anos existem reuniões remotas, né? Videoconferência, etc. Né? Aliás, foi um grande choque quando eu saí do Brasil, né? Meu primeiro trabalho, aquelas televisões grandonas ainda, sabe aquelas televisões gordonas, né? Videoconferência. Para mim foi um choque. Falei, nossa, olha isso, que impressionante. Videoconferência. Né? Então isso foi sempre muito comum. Então, assim, isso não foi um choque muito grande. Mas algumas coisas mudaram. Né? Porque antes do Covid, existia uma certa etiqueta muito rígida. Né? Videoconferências, elas eram especificamente catalogadas como videoconferências. O restante era teleconferência, só voz. Né? E era sempre esperado um silêncio, era sempre esperado uma certa etiqueta. Né? Isso com o Covid mudou completamente. Ali, né? Uma doutrina. Total. Com o Covid mudou completamente. Ou seja, e a experiência própria, eu já fiz várias reuniões onde as pessoas estavam no meio de uma situação dentro da casa, ou as crianças conversando, ou as crianças brincando, ou como um colega de trabalho, com um bebê no colo. Né? E quando ele abriu o som dele para falar, também. O bebê estava chorando, ou o bebê estava... Você escutava o bebê. Passei por essa também. Passei por então, essa. Assim, a tolerância... A tolerância alterou completamente. Né? Mas, o que acontece? O que eu tenho observado é que várias pessoas, elas tomam isso de uma forma muito aberta. Elas não tentam, de alguma forma, controlar isso. Né? Ou seja, algumas pessoas entram numa videoconferência, sabe? Como se tivesse, sei lá, saído de uma briga, né? O cabelo todo bagunçado, sabe? Aquela barba toda bagunçada, né? Aquela camiseta regata, você entendeu? Sabe? Anildo, se você me permite fazer uma pausa, e é isso que a gente quer tentar aqui, extrair algumas dicas, né, do que a gente vem vivenciando, lendo com especialistas, para você aí do outro lado, tirar algum proveito desse novo normal. Vai lá, volta, Anildo, você estava falando do cara que saiu da cama e ligou, deu bom dia para todo mundo, cara.
Não é assim, exatamente, né? Não é. Não pode. É o que eu falei, Leandro. Existe uma tolerância hoje para isso, né? As pessoas, assim, elas podem não gostar, mas assim, você não vai ser mandado embora por causa disso. Né? Mas o que acontece? Isso vai criar, e eu tenho visto isso acontecendo, né? Você cria, na verdade, uma imagem ruim para você, dentro da equipe, dentro da organização. Né? Sabe, numa videoconferência, você pegar aquela coxona de frango assim, daquela mordida e fica daquela, ou alguém falando e você mastigando aquele frangão assim, né? Isso atrapalha a reunião. Isso desconcerta a reunião. Então, assim, é muito importante que a gente, apesar das limitações, porque eu tenho amigos que eles trabalham da sala de jantar deles, eu tenho amigos que trabalham assim, de locais que não são muito bacanas, até mesmo para abrir uma câmera. Né? Mas assim, se você vai fazer uma videoconferência, você está no seu quarto, né? Se você não quer, vamos supor que a pessoa fique vendo lá o espelho, só aquela cama bagunçada atrás de você, ou, sabe, vira, no momento da videoconferência, pega a sua mesa, vira para a parede. Né, cara? Vira para a parede, né? Deixa a parede atrás de você, simples. Não tem nenhum problema. Solução simples, não tem que ter tecnologia nenhuma. Solução simples. Não tem. Eu faço Anildo, muito isso, e Leandro. outra coisa, né? Outra coisa que o pessoal, alguns se recusam a usar background, né? Tem os fundos, vários aplicativos têm fundos que permitem um pouquinho de privacidade, né? Isso é super aceito, super normal e ajuda bastante. Sem dúvida. Né? Outra coisa, né? O seu microfone deixa aberto quando você fala, quando você não fala, deixa fechado. São assim, cuidados tão bobinhos. Mas se você está numa reunião que tem 15 pessoas, se as 15 pessoas elas deixam o microfone deles aberto, é um cachorro que está latindo, é uma criança que está chorando. Exatamente. Sabe? É um carro que está passando, é uma moto que está passando, é um avião que está passando. Você põe todos esses barulhos juntos, isso prejudica demais. Né? Aliás, Anildo, vou compartilhar uma experiência rápida aqui, né, porque a gente tem tanto assunto para abordar, e só que a gente quer ser sucinto para não ficar, né, para isso não virar uma palestra de 2 horas aqui ou um episódio de 2 horas. Mas eu gostei muito de uma pessoa que eu fiz uma reunião com um grupo maior, que ela antes de começar ela falou, tem alguns recadinhos, ela colocou a tela. Essas são as regras da reunião. Então, quem está falando com câmera ligada, o restante sem câmera ligada, para a gente privilegiar a boa comunicação de banda, né? de rede. Todos com microfone fechados, né? E ao final a gente vai ter uma minuta com as principais decisões e fulano de tal que vai fazer, né, a minuta. É 1 minuto para dar esses recados, mas funciona. Funciona porque o pessoal sabe aonde eles estão lidando e mais, respeitam porque sabem que tem regra, né? Então, foi uma prática que eu achei sensacional e denota um profissionalismo e um respeito para com os integrantes da reunião sensacional. Isso é comum aí contigo, cara? Então, isso é comum, mas assim, Leandro, pelo menos aqui no meu lado, aqui, na minha experiência, uma coisa que eu vi se estabelecendo é que nas empresas, quando é reunião interna, geralmente as câmeras são fechadas, a não ser algumas reuniões, sabe, onde o líder da reunião ele pede as câmeras abertas. Né? Quando vai ter algumas discussões, porque existe uma riqueza na linguagem corporal e etc. Mas reuniões do dia a dia operacionais, elas geralmente são de câmeras fechadas. Mas, quando são reuniões com pessoas de fora, de outras empresas, então existe já um padrão de a câmera estar sempre aberta. Né? Mas olha só, mas o interessante é o seguinte, quando se entra na reunião as câmeras estão abertas, mas quando a reunião se inicia, quando alguém vai apresentar alguma coisa, geralmente as outras pessoas, inclusive eu faço isso, elas fecham a sua câmera. Não é por questão de banda, que não é esse um problema aqui, né? É por uma questão até de foco. Questão de foco. E aquela coisa, né, Leandro? Você pode, de repente, enfim, pegar e comer a sua coxa de frango lá em paz, né? Ou fazer alguma coisa enquanto você não está falando. Você entendeu? Mas olha, então Nildo, isso é uma prática que acontece. Um dos problemas que a gente tem enfrentado aqui, eu falo problemas de foco realmente nas reuniões, e isso é muito resultado de um convite mal feito, vou fazer esse parênteses, mas de você não conseguir o foco de 100% das pessoas na reunião.
Isso tem sido comum Então. aqui. A minha organização está até trabalhando para melhorar isso, né? Onde eu trabalho, mas o ponto é, muitas vezes convidam pessoas que nem deveriam estar na reunião e a pessoa aproveita aquele momento na reunião para fazer outras coisas que de repente são mais prioritárias para ela ou que ela possa de fato agregar valor, né? Então fica aí a dica de fato, quem está naquela reunião, se é você que está fazendo esse convite, precisa estar na reunião mesmo, né? Ou ela precisa depois somente estar sendo informada de uma minuta, né? São pequenas práticas que podem fazer muita diferença, práticas, né? E você tem alguma dica nessa linha, cara, que você aplica então, aí Leandro, o que aplicam assim, né, nessa cultura europeia? Então, olha só, quando a gente quer um foco mesmo na reunião, e quando não é um número muito grande de pessoas, então você pede para as pessoas abrirem as câmeras. Você pede câmera aberta. Porque não tem jeito. Não tem jeito. Se você quer realmente foco, existem certas... Por exemplo, olha só. Você vai fazer... isso é super importante. Você vai fazer uma avaliação de um funcionário seu. Né? Fazer isso de câmera fechada é até uma falta de educação. Né? Opa, porque... sem dúvida. Olha só, Leandro, me lembrei de uma. É horrível isso, mas assim... Porque a gente tem que lembrar, né, Anildo, a gente tem que lembrar que a câmera está substituindo aquela relação humana, né, cara? Sem dúvida. Vamos lembrar, mas você estava falando do caso, teve que demitir uma pessoa. Eu tive que demitir uma pessoa durante o Covid, né? E assim, todas as nossas reuniões eram funcionário, evidentemente se eu demitir era um funcionário meu. A gente sempre teve reuniões sem câmera aberta. Mas nesse dia eu fiz questão absoluta, né, de estar com a câmera aberta. Você entendeu? É o mínimo, né? Porque existe, sem dúvida, existe mais riqueza na comunicação quando ela é feita dessa forma. Então a gente tem que ter isso em mente, Leandro. Sabe? A câmera a gente tem que saber usar no momento correto, da forma correta. Né? O som a gente tem que saber usar da forma correta. Né? A forma que você se veste também, a forma que você se apresenta. Não é porque você está trabalhando remoto, gente. Porque ninguém vai trabalhar no escritório, por exemplo, de pijama. Ninguém vai trabalhar no escritório todo bagunçado, com a barbona sem fazer. Se você vai para o escritório, não é. Agora, não é porque você não está indo para o escritório, né, que você tem que abrir mão de um certo comportamento, que é se apresentar da forma minimamente, né, decente. Né? Principalmente, né, com reuniões com outros níveis, né, Anildo? Principalmente, você está ali, é a sua imagem, não é? É a sua imagem que está ali em jogo, né? Mas olha só, Leandro, e assim, a gente falou desses comportamentos. Eu quero fechar essa parte de falar uma coisa super simples. Quem faz isso ganha pontos e não é algo que é expresso assim na lousa, né? Não. Isso é bem sutil, é bem subliminar, mas as pessoas aprendem. E você vai observar que quando elas interagem com você, elas vão interagir no nível que está próximo do seu. Elas vão te respeitar, você ganha créditos com isso. Né? Agora, Leandro, falando de trabalho, um outro grande problema que as pessoas têm que entender é que, novamente, não é porque você está trabalhando de casa que o fato de você estar em casa, você tem que estar trabalhando. Olha, já aqui fala um pecador, Leandro. Olha, primeiro ano do Covid eu caí nessa armadilha, né? Caí nessa armadilha. Porque o que acontece? Se você vai para o escritório, então você vai acordar, você vai se trocar, você vai tomar um café, você vai ou dirigir, ou você vai pegar um trem, um metrô, se preparando um ônibus, ali já. Né? Vai levar um tempo para chegar no escritório, você chega no escritório, você vai trabalhar, né? E vai chegar um certo horário, opa, preciso ir embora, porque eu tenho que pegar o trem, pegar o ônibus, não preciso dirigir, etc. Né? Cortou isso. Olha, fala de novo um pecador aqui, tá? Mas graças a Deus eu identifiquei isso, é algo que eu mudei. Né? Então, o que acontece? Covid, trabalhando de casa, trabalhando remoto. Né? Você acorda, você pega aquele copão de café, você não vai ter nenhuma videoconferência, não tem que abrir nada, você está com aquele pijamão mesmo. Vou começar a trabalhar agora. Então, em vez de começar a trabalhar às 8, às 9, né, você vai começar a trabalhar às 7, 7 e meia. Né? E como você vai ter que pegar aquele ônibus, voltar para casa, etc e tal, o que acontece? Você está lá, trabalhando, 6, 7, 8, 9, 10 da noite. Né? Ou seja, você não é assim, uma armadilha de trabalhar remoto, só porque eu estou remoto eu tenho que trabalhar. Não, você vai trabalhar remoto,
mas você tem um horário de trabalho. Né? Perfeito, então Anilton. isso gerou um problema muito grande, Leandro. Como você falou, a gente tá de olho no que está acontecendo. O número de pessoas que estão sofrendo estresse por excesso de trabalho aumentou drasticamente. O famoso burnout. Então a gente precisa, na verdade. Perfeito. A gente precisa, na verdade, controlar isso. Agora, o que é o lindo, a coisa maravilhosa do trabalho remoto? Assim, você está no escritório, você está no escritório. Né? Você não pode chegar, por exemplo, das 2 às 3 e tirar uma soneca, que você está cansado, por exemplo. Né? Você está no escritório, você não vai fazer isso. Ou você não pode, por exemplo, ir buscar o seu filho na escola. Né? Agora, você trabalha remoto, você consegue distribuir melhor outras atividades no seu dia. Perfeito. Né? Então você Perfeito. consegue, por exemplo, fazer um curso, você consegue buscar o seu filho na escola, você consegue fazer alguma outra atividade. Claro, você vai compensar isso depois. Né? Você vai compensar. Exato. Mas o importante, Leandro, é achar um balanço, né? Um equilíbrio entre o seu trabalho e sua vida pessoal. Isso é extremamente fundamental. Perfeito, Anildo. Anildo, então, cara, falando de trabalho, eu queria aproveitar que hoje a gente perdeu essa fronteira entre o local de trabalho e o local de descanso, a sua casa, né? E da importância da gente delimitar, né, tanto os horários do seu dia e o que requer um planejamento, quanto um local de fato para trabalhar. Eu sei que muitos, Anildo, não tem condição ou local apropriado. Beleza, ok. Exato. Só que olha só, pessoal. Exato. A criatividade, né, nesses casos faz muita diferença, né? Então, eu vou dar um exemplo prático. Tem um funcionário meu, ele costumava muitos momentos fazer reunião, como o Anildo falou, na sala de jantar. E aí era um apartamento, né, com aquela cozinha americana atrás, ficava a mulher dele fazendo jantar. E eu dei uma dica para ele, falei, cara, por que você não usa background, né? E ele simplesmente não tinha pensado nisso, era ainda no começo. Ok, ele usou background, só que ainda ficava, cara, aquele barulho de panela de pressão, Anildo. Aí eu falei, cara, olha, eu falei pra ele, eu vi um produto aqui muito legal que eu comprei pra mim, que é uma mesinha portátil, né? Você pode, de qualquer cantinho da sua casa, você pode colocar o seu notebook lá, cara. Então, nos momentos que tem gente perto de você, e é lógico, aí acho que vai de cada um, mas ter essa sensibilidade de aproveitar melhor esse tempo e, acima de tudo, delimitar os locais, né, de trabalho e local da sua rotina familiar, né, é fundamental. Mas eu queria tratar aqui o tema planejamento, Anilton. Mais importante do que nunca é a gente planejar o nosso dia, uma vez que a gente, principalmente para o cara que é home-based hoje em dia, que está totalmente em casa, remoto, planejar o seu dia para não ficar à mercê, né, dos acontecimentos, à mercê das pessoas te chamando a todo momento. Planejamento é fundamental, não é, cara? Sem dúvida, Leandro. Principalmente, até conectando com o que eu falei agora há pouco, né? Então, assim, você tem que olhar para sua agenda ali, ver onde estão suas reuniões. Se é aquele dia que você quer buscar o seu filho na escola, ou sua filha na escola, ou se é aquele dia que você quer assistir uma palestra que vai acontecer das 2 às 3, por exemplo, né? Então, assim, já pega o seu... O ideal é você fazer isso para a semana, né? Mas, pelo menos, comece o seu dia planejando direitinho. Claro, eu estou considerando que você já planejou sua vida, no sentido de que você sabe qual horário você vai acordar, o que você vai fazer de manhã. Aliás, que horas que você vai começar a trabalhar. Você tem um plano? Você tem um plano? Episódio está à disposição na nossa playlist aqui da Terceiramente. Vai lá, Nildão. É isso aí, é isso mesmo. Então, assim, é importante que você tenha lá um horário que você geralmente vai começar a trabalhar. Então, que seja às 8, que seja às 8h30, que seja às 7h30, você define o horário, né? Começou, já planeja o seu dia rapidamente já. O ideal é você fazer um dia anterior, Leandro. Eu gosto de fazer isso sempre um dia anterior. Bacana. Né? Porque se eu preciso cancelar uma reunião, preciso mudar uma reunião, eu já mando já no dia anterior. É uma a pessoa já ótima lá prática. do outro lado, já começa o dia dele, já recebendo e-mail, já sabendo, né? Mas enfim, seja no dia anterior, seja no começo do dia, já planeja, porque você já trava na sua agenda os horários que você vai precisar, você já sabe direitinho quando vai poder chegar, né? E vai terminar o seu trabalho, por exemplo. Né? Então isso é fundamental, Leandro, porque dá uma dinâmica e te permite balancear entre a sua vida, balancear o seu trabalho e as suas outras atividades, porque eu vou repetir um mantra do Terceiramente. Não existe vida profissional
e vida profissional. Vida profissional e vida pessoal. O que existe é a vida. Perfeito, Anildo. E na sua vida você desempenha papéis. Então o planejamento te ajuda a escolher durante o dia quais os papéis que você vai desempenhar. Como um pai, como um funcionário, como um marido, como um professor, como várias outras coisas que você desempenha na sua vida. Perfeito. Então essa é a importância. A gente estava falando de planejamento. E o planejamento, ele fica muito melhor quando você já está embasado em uma rotina. E especialmente uma rotina que cria hábitos que te impulsionam, né, para o seu objetivo. Então, que rotina é essa? O Anildo estava falando aqui agora, né? Pô, esse novo normal permite, por exemplo, você passar um tempo com seu filho. Eu vou falar algumas coisas que aconteceu aqui comigo, Anildo. Hoje eu posso, na hora do almoço, comer algo depois do almoço rápido, mas no meu horário de almoço eu posso descer com meu filho e bater um set de tênis ali com ele. Isso era impossível antes. Isso era impossível. Hoje, isso é possível, né? E entre outras coisas, né? Você pode ajudar em alguma coisa na sua casa, em alguma tarefa doméstica. Só que qual é o grande ponto que para mim foi uma dificuldade que eu tive que ajustar, né, o mindset aqui na minha família? Uma vez que eu estou disponível no antigo normal, os meus filhos e a minha esposa vinham até a mim requerer alguma atenção, alguma ajuda, alguma conversa ou conversar sobre coisas normais. E é importante a gente deixar muito claro para as pessoas que você convive que você está naquele momento de trabalho. Por isso, delimitar esses locais onde você está trabalhando é importante, porque às vezes a sua família não sabe e muitas vezes você não parou para contar para eles que, olha, eu estou numa call, estou numa conferência. Olha aí, olha só. Faz sentido ou não, Anildo? Exato. Fala aqui um pecador, hein? Ainda acontecem ainda comigo essas coisas. Não, aqui na minha casa eu consegui criar uma dinâmica bacana nesse aspecto, né? Os horários dessas quebradas, né? Dessas paradas, né? A questão do almoço, né? Enfim. A rotina. Mas quando ótimo. eu tenho uma reunião que é extremamente importante, mas quando eu tenho alguma reunião que é extremamente importante, que nem recentemente tive que dar um treinamento para várias pessoas, né? Então, assim, eu procuro um lugar da casa onde eu não vou incomodar ninguém e ninguém vai me incomodar. Perfeito. Mas eu combino com o pessoal daqui de casa o horário. Eu falo, pessoal, entre as 3 e as 5 eu vou estar numa reunião super, super complicada, né? Então, assim, eu tenho um cachorro. Se a Ginger latir, controla a Ginger, né? Se ligar a televisão, né? Por favor. Perfeito. Meu filho, ele adora ir tomar um banho com aquelas, a gente tem aquelas caixas de som, né? Que, enfim, a casa fica tremenda. Eu falo, filhão, ou seja, moral da história. Eu combino muito isso com eles, né? Então a gente, quando eu tenho uma reunião. Agora, quando é reunião de equipe, reunião com o pessoal, como eu falei, quando é reunião normal na empresa, o nível de tolerância acabou, assim, é gigante. Ou seja, se minha cachorra late, eu não tô nem aí, né? Enfim. Mas isso é importante, né? Perfeito, Anildo. Eu vou fazer também um paralelo aqui importante. A gente estava falando de regras de reunião e de uma até disciplina para ter reuniões eficazes. Parece aqui que a gente é, né, tudo nazista, assim, tem que ser tudo certinho. Não. Somos latinos, vamos lembrar, né? Eu, por exemplo, né, eu tenho a minha equipe, né, que são os meus parceiros, né, e os meus pares. As nossas reuniões são super descontraídas. Por quê? Exatamente para substituir nesse novo normal aquele cafezinho. Isso é fundamental. Essa descompensada, né, é fundamental. Então, ok, a gente falou de uma série de regras, sim, para quando você tem um objetivo específico, um convite de uma reunião com o objetivo de definição e resolução de um problema, ok, é isso. Mas aquelas small talks, né, antes da reunião, aquela relação humana, hoje está se perdendo e muitas pessoas estão sofrendo por conta exatamente disso. E o Anildo comentou anteriormente, aquele cara que começa a trabalhar às 7 e vai até às 7, às vezes sem paradas. Esse é um tema que eu queria abordar contigo também, Anildon. Isso daí é um perigo, porque o nosso cérebro não está acostumado com isso. Então a gente precisa parar, a gente precisa respirar, a gente precisa se esticar. Eu mesmo, Anildon, mudei a minha cadeira. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter dor na lombar. E eu mudei a minha cadeira. Foi uma adaptação que eu tive que fazer.
E contigo, cara? Então, Leandro, em casa eu tenho, graças a Deus, eu tenho meu cantinho normal de trabalhar, né? Que por coincidência é no meu quarto, porque enfim, eu não atrapalho ninguém, ninguém me atrapalha, né? Mas eu procuro variar um pouquinho. Então, às vezes, eu vou trabalhar na sala de jantar, que é de frente para o jardim, né? Ainda mais quando o dia está bonito, né? Às vezes, eu vou trabalhar no quarto do meu filho. Às vezes, eu vou trabalhar no quarto do meu filho. Isso é legal. Às vezes, eu vou trabalhar no outro cantinho que a gente tem. Eu vario bastante, até mesmo para uma questão de mudar um pouquinho, né? Mentalmente, né? Só pegar uma coisa rapidinho que você falou, Leandro. No Brasil não precisa nem falar, né? Essa conversa, na verdade, não é o contrário, né? Você tem que puxar uma conversinha na reunião. Você tem que, na verdade, controlar ela. Sempre ela tá lá. Você tem que cortar. Assim, mas quando você trabalha com o pessoal de fora, dependendo da cultura que você vai trabalhar, essa conversinha ela não existe. Na verdade, ela até não casa bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Você entendeu? Então, assim, existem em alguns momentos, alguns fóruns, onde a coisa assim, todo mundo conecta e assim, a conversinha antes de. Vamos supor, a reunião começa às 10. Assim, todo mundo que entrou antes das 10, essa conversinha é normal. Mas assim, quando dá 10 horas, a coisa começa. Que é uma prática bacana. Enfim, aliás. então isso é muito importante. Mas assim. Agora, uma coisa que eu vi vários lugares fazerem. A minha empresa até que no nosso grupo aqui não faz tanto, mas tentaram, né? Marcar algumas reuniões extremamente informais. Né? Informais. Onde. Perfeito. Informais, tipo um happy hour. Tipo um happy hour. Ó, vamos falar como que a gente está vivendo no Covid. Se está de manhã para você, pega o seu café. Se está tarde para você, você pega o que você quiser. Se está no final do dia, pega o seu vinho e sua cerveja. Né? Vamos abrir a câmera e vamos conversar. Assim, eu já vi empresas que eles pegam um dia e todo mundo tem que estar meio que fantasiado, né, no vídeo. Né? Assim, isso é super bacana porque ajuda bastante a questão da interação entre as pessoas, né? E a questão mental. Porque eu vou ser sincero com você, Leandro, eu tenho sofrido bastante também. Meu primeiro ano foi muito difícil na questão do Covid. Foi muito difícil. Né? E reajustar para essa dinâmica nova, assim, foi complicado e eu tive que fazer um esforço muito grande para isso. Né? Então isso é muito importante. Cara, a gente até já conversou sobre isso, que foi até daí surgiu a ideia desse episódio e olha só, eu estava saindo no final do dia, né, de um dia de trabalho home-based, exausto. Nada se comparava aos meus dias de trabalho normal. Um dia a gente conversou, né, Anilda? A gente bateu várias dessas dicas aqui, mas e depois eu fiz um balanço do porquê. Né? A quantidade de informações que a gente passou a administrar em um dia home-based, né, trabalhando, é muito maior. E as pausas também muito menores. Então, são todas dicas aqui, né, bem importantes para que a gente se policie, né, e aproveite da melhor forma esse home-based. Agora eu vou falar outro aspecto super positivo, sobre fronteiras, Anildo. Olha que legal, né? Eu tinha uma posição que eu precisava contratar na minha equipe e antigamente era só contratar as pessoas da região, né, ou daqui que eu estou em São Paulo, que conseguiam se locomover de uma forma adequada para o trabalho. Hoje eu tenho funcionários que estão a 500 quilômetros de distância. Tem muitos funcionários da empresa que mudaram para Florianópolis, por exemplo, que tem pais no interior e mudaram perto dos pais para poder ter uma vida. E esse novo normal permitiu. Né? São aspectos, às vezes, que a gente não vê na mídia, né? Que gosta de uma noticiazinha ruim, que às vezes é necessária dar, obviamente, mas que os caras preferem nessas notícias pesadas, né? Tantas coisas boas também acontecem nesse novo normal, né, cara? Ô, Leandro, eu moro em Paris, né? E o que aconteceu com o Covid é o seguinte, muita gente mora no Paris... É uma longa história, mas assim, aqui o pessoal chama de Paris só o centrão. É como se o São Paulo fosse só ali o centro de São Paulo. A Moema era outra cidade, né? Enfim, eu moro aqui perto, ou seja, do lado de Paris, né? Em Paris. Mas quem mora no centrão, mora geralmente em apartamento pequeno. Quando veio o Covid,
Eles sofreram com isso. Ou seja, aquela vantagem que eles tinham de morar perto do trabalho, né? Ou seja, eu moro apertadinho, mas eu estou aqui do lado do trabalho, né? Eles viram e falaram, opa, peraí, com o Covid isso é uma desvantagem. O que está acontecendo hoje aqui, nessa região de Paris, é que as pessoas estão vendendo os apartamentos dele em Paris, que são super caros, e estão comprando casas aqui ao redor de Paris. Casas onde ele tem um quintal, onde ele está perto de uma floresta, está perto de alguma coisa. Ou seja, ele consegue trabalhar remotamente, mas com uma qualidade de vida melhor. Mas você tem um exemplo bom. Eu vi pessoas fazendo isso. Pessoas que estão hoje morando perto dos pais. Né? Não podiam antes, hoje pode. É outra forma de se aproveitar de uma forma positiva, né? Essas restrições que a gente tem hoje. Legal. E agora eu quero fazer uma ponte para um assunto muito importante. Então agora, você que está nos ouvindo, se deu conta de que não existem mais fronteiras. Então você que queria, por exemplo, ter uma oportunidade de trabalhar até fora do país, hoje você tem essa condição. Hoje eles aceitam, né, as empresas estão aceitando pessoas, desde que, né, você tenha um inglês, ou seja lá qual for o idioma, espanhol, francês ou alemão adequado, estão aceitando candidaturas de outros países. E queria fazer a ponte agora, Nildo, para educação. Nós estamos num momento sem precedentes de quebra de paradigmas na educação. Muitos chamam de Self-Education Revolution, né? Mas a gente está num momento sem precedentes onde, se o novo normal permite trabalhar remotamente com uma eficácia que algumas pessoas dizem ser até maior do que o antigo normal, onde as relações eram presenciais, há controvérsias, diga-se de passagem, mas para algumas coisas eu acredito que sim. Para a educação, então, a revolução vai ser tremenda. E eu digo mais, Anildo, na minha opinião, nós nunca mais teremos o cenário que tivemos antes do Covid no que diz respeito à aprendizagem. O que você acha disso, cara? Vamos lá, Leandro. Olha, se tem um lugar onde o Covid trouxe impactos que na minha opinião, nesse novo normal vão ser extremamente positivos na questão da educação, né? Como a gente comentou no começo, né, escolas hoje elas são obrigadas a se adaptar à questão da educação remota. Né? As pessoas elas foram obrigadas a se adaptar em aprender remotamente. Né? E qual a vantagem disso? Leandro, a vantagem já começa por aí. Lembra do nosso tempo? A gente tinha que sair do trabalho, ou sair de casa, pegar um ônibus, ir para um lugar, entrar na faculdade, era às 7h30 ou às 7 ou de manhã, o horário que fosse, você sentar, vinha o professor, você tinha aquelas aulas, você devia estar cansado ou não, tanto faz, né? Se terminava, você ia para sua casa super tarde, super cedo, enfim, ou você ia para o trabalho. Hoje em dia, Leandro, todo esse tempo que você tinha para ir e voltar, isso tudo é sua vida, voltou para sua vida. De novo, você não é estudante, professor, são papéis que você desempenha, a sua vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Né? Então, se na educação, essa questão de você poder aprender remotamente, ela é extremamente profunda na nossa vida. No sentido que ela torna a educação sem limites. Né? Hoje em dia você pode literalmente aprender quase que tudo de forma remota. Claro que não de graça necessariamente. Né? Mas hoje você pode achar, né? Por exemplo, o ano passado, né, eu fiz um curso numa faculdade super bacana. Eu adoraria ter feito presencialmente, né? Mas não podia. Né? Mas eu fiz remotamente. Isso foi possível. Ou seja, eu aproveitei aquele tempo. Eu tenho essa certificação, né, da faculdade super prestigiada, porque eu fiz remotamente. Se eu tivesse que depender de estar lá e ir para lá, só despesa de ir para os Estados Unidos e me hospedar por sei lá quanto tempo, isso seria impossível. Né? Então o que acontece? Hoje as pessoas precisam entender que, primeiro, não existem mais limites para a sua educação. Então, se você é um contador e você sonhava em ser um programador de computador, a hora é agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você consegue fazer o seu trabalho de contador e como você vai pegar mais ônibus, vai pegar ônibus para ir e voltar, você não vai ter não sei o quê, pega aquele horário e faz um curso de desenvolvimento. Faz um curso de... Você sempre reclamou que você não... Sabe, você não... Seu inglês não tá bom. O momento é agora. O momento é agora. Acabou essa desculpa. Você não pegou o ônibus, você não foi e voltou. Pega aquele horário que você ia para o ônibus, estuda.
Ah, não tenho dinheiro. Tem de graça. Tem muita coisa de graça. Tem de graça. Tem aonde? São muitos lugares. São podcasts, são YouTube, são sites. Vai no gestãorealista.com.br, vai no YouTube, acha a gente no Terceiramente, vai no iPod, enfim, acha. E as pessoas, e o que acontece? As pessoas, as universidades, os professores, as pessoas antenadas, eles já estão entregando esse conteúdo. Leandro, assim, não se gabando, né? A gente começou Terceiramente, começou o Gestão Realista antes do Covid, né? Porque essa é a nossa missão. Nossa missão é compartilhar essa experiência, nossa missão é compartilhar a informação, né? Mas agora com o Covid, isso se torna mais imperativo ainda, né? Mais importante ainda. Então as pessoas têm que pegar aquela questão de eu procurar oportunidades na crise. Educação é uma das maiores oportunidades que existem. Não tenho a menor dúvida, Nildo. E vou até, assim embaixo que você falou, e até adicionando um ponto importante, né? O Nildo comentou que com esse novo normal a gente ganhou tempo. O que fazer com esse tempo é a sua responsabilidade. E é muito fácil, né, Anildo, a gente se perder com trivialidades, né? Se perder com uma série no Netflix. Eu adoro séries, aliás, mas se perder com isso, né? Se perder com, por exemplo, videogames. É muito fácil. E essa fronteira que não existe para você aprender, quando ela está em casa ou quando você estava no trabalho, que existia aquela limitação de você estar fazendo o que você mais ama, né? É um cuidado que tem que ser tomado. Essa gestão do seu tempo ficou mais importante, né, para você entender o que fazer com esse tempo que você está ganhando. Aí eu vou fazer aqui uma provocação, Anildo. O que você aprendeu nesse 1 ano de confinamento? Eu te comento o seguinte, que se você não aprendeu nada novo, é um sinal de alerta. Porque tempo, eu te afirmo que nós tivemos mais tempo nesse novo normal do que antes. Então fica aqui, sem nenhuma pretensão, fala aqui um pecador, falamos como pecadores também, tá ok? Isso. Mas o que é que você queria aprender a fazer que você nunca teve tempo para fazer? Vou falar aqui uma rapidinha, Nildão. Eu sempre quis fazer cerveja, sou amante de cerveja. Eu aprendi a fazer cerveja. Nós estamos fazendo esse podcast, começamos em período de confinamento, basicamente. Então, e você, meu amigo? O que você queria fazer? Por que não? Por que não começar hoje? Fica aqui esse desafio, né, Nildão? Sim, olha, Leandro, você deu um exemplo tão bacana, né? Eu quero falar 2 coisas aqui, até para juntar tudo com e educação, né? Primeiro, na questão da educação, né? Às vezes as pessoas pensam, então eu vou aprender programação, eu vou aprender finanças, eu vou aprender gestão de projeto. Ótimo momento para isso. Mas por que não aprender a fazer cerveja, né? Por que não também aprender um pouquinho de xadrez? Ou culinária. Por que não aprender, né? Culinária, né? Ou seja, conhecimento. Ótimo momento para buscar aqueles hobbies que você nunca teve uma oportunidade, né? Porque, de novo, né? Por vida profissional, vida pessoal. Cara. Não, existe a vida, né? Mas, então, como você está trabalhando na sua vida? A questão de ter mais tempo é uma coisa. Mas, como falamos, né? Somos pecadores. Eu sofri bastante para achar uma rotina nova. Né? Mas qual é o segredo? Tem uma palavra mágica para mim aqui. E é a palavra que eu vou convidar quem está ouvindo a gente aqui a refletir bastante. Essa palavra simples, ela se chama hábito. Quais são os hábitos que você decidiu criar? Porque a gente teve que criar hábitos novos. Vários. A minha pergunta é, quais são os hábitos que você criou e estabeleceu? Uma rotina estabelecida. Algo que você faz rotina, né? Com certa rotina, né? Você faz com rotina estabelecida. A minha pergunta é, para a pessoa refletir, pega um papelzinho, escreve, faz isso, faz. Eu desafio. Escreve, quais foram os hábitos que eu criei? Aí você vê, opa,
Hábitos, não falei os positivos, falei todos. Ótimo. Eu comecei a beber mais vinho, Opa. ou eu comecei a beber mais cerveja, ou eu comecei a assistir mais Netflix, ou eu comecei... Isso. Não, enfim, eu parei de Perfeito. exercitar, eu não sei o que... Diagnóstico. Assim, põe todos. E os Isso, positivos ótimo. também, e os positivos também. E os positivos também. Você entendeu? Eu comecei a fazer mais exercício, eu tô lendo mais, eu tô passando mais tempo com meus filhos. Pega esses hábitos e Ótimo. você vê. Porque o novo Perfeito. normal vai ser baseado nisso. E aí você tem que estar atento, como se fosse um radar, né? Quais são os hábitos que eu criei? Porque eu não tinha pensado nisso, olha só. Eu tô assistindo mais Netflix, ou eu tô jogando mais videogame, ou eu tô... Um hábito que de repente não é tão positivo para sua vida. Né? Então assim, e quais são os hábitos que você não criou? Você vai olhar para aquela lista, não aprendi nada. Você fez um desafio muito bacana. Não aprendi nada nesse 1 ano e meio, 2 anos de Covid. Então assim, qual hábito eu tenho que criar? Então pega e faz um curso 2 vezes por semana, de manhã ou no final do dia. Pega um livro e você dedica meia hora por dia para você ler. Enfim, hábitos, você escolhe quais são os melhores para sua vida, mas lista e cria hábitos que vão se adaptar Anildo, a esse novo normal. Perfeito. Eu, como dizem, né, eu não poderia concordar mais com você, cara. E olha só, né, aproveitando essa deixa que você deu sobre esse novo normal, hábitos, tudo que a gente pode fazer de diferente, esse tempo. É importante a gente entender que com esse novo normal, e como o Nildo falou antes, toda crise tem uma oportunidade. E quando a gente olha na mídia, a gente vê muita coisa ruim, mas é muito legal a gente olhar também o que a gente pode fazer de diferente, né? Desde as relações humanas, o que você está fazendo de diferente para adaptar essa falta de contato que você tem com seus entes queridos, né? No trabalho, como você está se adaptando para essa nova realidade do seu trabalho. E na educação, como você tirar vantagem desse novo normal. No trabalho, a gente falou aqui, a fronteira não existe mais, né? Então, como a gente tira proveito de tudo isso? Como se preparar, Nildo, para essa nova economia? São essas sementinhas que a gente queria estar plantando hoje aqui para você que nos acompanhou até agora, certo, Nildo? Perfeito, Leandro. Então, é exatamente isso, essa semente. A gente está compartilhando bastante aqui da nossa própria experiência, do que a gente estudou, né? Mas fica aqui a questão do desafio que você fez. Eu acho que o desafio que você fez, para mim, é um dos pontos maiores aqui que as pessoas têm que estar considerando, que é o que você aprendeu, até agora, né, durante essa crise, né? E a questão dos hábitos, né? A questão dos hábitos que a gente criou, os positivos e os outros, né? Para a gente estar atento, estar preparado, Leandro, para como que a gente vai viver daqui para frente, né? Perfeito. E antes de fechar, Leandro, eu quero só mandar aqui um recado para 2 pessoas que têm acompanhado bastante a gente aqui, Emerson Bertolo e Horst Schumann, você entendeu? Um grande abraço para eles também. Né? Abração para vocês. Você entendeu? Pois é. Mas é isso, Leandro. Fechando, a questão dos hábitos, né? E a questão do que você aprendeu. Né? Na questão profissional, nas reuniões, né? De como você está na sua organização do trabalho, você levantou muito bem o ponto da questão do planejamento, na sua vida pessoal, com seus filhos, com sua esposa, com seus familiares, seus funcionários, seus chefes, né? E na questão das relações humanas. Né? Até na questão que a gente falou, da questão de abrir uma câmera, quando abrir, quando não abrir, você entendeu? Então tudo isso compõe uma nova rotina, um novo ambiente que a gente cria e a gente vive. Perfeito, Nildo, porque afinal, né, quem estiver preparado vai sair na frente. E a nova economia já não, com esse novo normal, já não vai chegar, ela já chegou. E o que você está fazendo aí para estar preparado para esse novo normal? Legal, Nildão. Perfeito. Prazer também ter você com a gente novamente. E não deixe de dar uma conferida no nosso site gestãorealista.com.br. Lá você vai ter um pouquinho mais do nosso conteúdo, saber um pouquinho mais terceiramente também os outros episódios, né? E foi novamente um prazer, Anildo. Grande abraço. Como sempre, Leandro. Prazer, exato. E fica aí, até a próxima. Abraço, pessoal. Abraço para todos. Grande abraço. Tchau, tchau.